Esse aqui é mais um vídeo da série, molde, modalidade, estilo, tanto faz, que é um qual eu faço um rabisco que eu vou falando o que cada coisa significa, mostrando. Sem muita enrolação, que eu já percebi que se eu ler demora muito. Isso aqui é só pra comprovar o seguinte: é muito possível, provável, na minha opinião, minha concepção, ponto de vista, minha lente, minha perspectiva, as criações ou as coisas que Deus criou vai muito além disso aqui. Como dá pra ver nessa tabela, barra gráfico, sei lá como é que chama isso aqui. Deve ter um nome, só que eu não lembro agora. Tudo que nós temos nesse mundo, nesse plano, nesse reino, é somente uma parcela, porcentagem, fagulha, fragmento do todo que Deus criou. Então, por exemplo, seja a nossa tecnologia, as coisas, os materiais, vamos dizer assim, a comida, ou até as pedras preciosas ali, as joias. Tudo isso aqui é só uma pequena centelha do que se tem no todo. Bom, eu coloquei aqui, esse é o que nós conseguimos enxergar. Isso aqui é o que nós não conseguimos enxergar. Tudo isso, algumas coisas eu coloquei só para representação, não que necessariamente seja isso, mas com referências eu coloquei o que muito provavelmente é possível que haja lá em cima, ou até como eu coloquei aqui, né, vai saber a criação de Deus, dá uma do barbudo, que eu chamo de, né, o Humberto Voo de barbudo. Não dá para ter noção se há, ou como eu digo, a construção, a forma ou a lógica, se tiver outras coisas, outros reinos, como eu digo, outro até formato. O que eu acredito muito, sim, é que haja uma abertura para várias coisas que ele criou e nós só temos acesso a uma pequena abertura disso. É bem possível também que antes o dilúvio era diferente, mas isso também pouco importa agora, porque o que importa é o que a gente tem no momento. Então aqui eu até coloquei uma coisa curiosa, né, do Jardim do Éden. Se for parar para pensar que o Jardim do Éden, que eu até colocaria dessa forma, ele estaria submerso, não teria sentido essa passagem, porque ele diz que, né, segundo o livro de Enoque, que eu lembro de ter lido isso, o Behemoth, que é tipo uma criatura gigantesca, pode não, não é igual, tá, porque não tem ninguém igual, mas seria algo como se fosse uma espécie de um touro, bisão, alguma coisa assim gigantesco, seria quase que uma criatura mítica. Ele diz que ele está guardado num deserto próximo ao Éden, ou no Éden, e no fim dos tempos sairá de lá para cumprir o papel no juízo final, que ele vai lutar contra o Leviatã. Acho que os dois vão morrer em batalha, se não me engano, mas o Behemoth vai vencer. Então assim, eu acredito, tá? Isso aqui é uma opinião minha, não significa que seja isso, mas o que eu mais consegui pensar, porque como eu disse, a criação de Deus é algo infinito, é uma das coisas que nem eu falei. No vídeo anterior, a gente tem que pegar o quebra-cabeça, juntar o quebra-cabeça e tentar descobrir o que é. Então nem sempre a gente vai acertar tudo. Tem várias obras, eu já citei isso em outros vídeos, que eles deixam subliminarmente implícito, vamos dizer assim, seja em alguns filmes, séries, nesse caso o jogo, como eu acho que pode ser. Então alguma coisa talvez suspensa e ela foi, como eu posso dizer, podada, cortada da Terra. Então talvez esteja numa região distante. Depois eu até falar da Terra, vou apresentar alguns vídeos da NASA, né, enfim, isso vai dar mais pra frente. Aí aqui eu até coloquei, né, o formato dos anjos, que tem, acho que esses são tronos. Esse aqui é o serafim, se eu não me engano. Aqui tem a espada de fogo, que fala que um anjo guardava o jardim do Éden, a entrada, alguma coisa assim pra árvore da vida. Coragem de fogo que arrebatou Elias. Aqui, então, esse aqui, por exemplo, tem coisas que eu já acho que é muito assim exagerado, mas, que nem eu coloquei ali, eu não acreditava até que ocorreu comigo o negócio do sonho, de estar com coisa do inferno, de estar com aquele que eu falei do tanque que tinha 2 anjos, e do juízo final lá que parecia que eu tava no julgamento, que eu até citei isso, parecia que eu estava com uma febre multiplicada por 100, parecia que eu ia derreter. Aí ele até coloca aqui, né, Sefer Raziel Malash, não sei se tá certo isso, mas que é o livro de Raziel na tradução cabalística, fala que Adão recebeu um livro, o rolo, dado pelo anjo Raziel, contendo os segredos do universo, nomes divinos, códigos, fórmulas, diagramas, seria tipo um manual espiritual para controlar e interagir com a criação. Alguns sabinos tratavam isso como tecnologia espiritual pura, um saber que mudava o mundo porque ativava leis espirituais. Como eu disse, eu, até então, poderia achar que isso é balela, que é exagero. Mas, considerando tudo que deu pra ver até agora, inclusive até esse conto aqui do Golem. Só pra resumir esse conto do Golem, é basicamente acho que um judeu, alguma coisa assim. Ele conseguia fabricar, feito de barro ou argila, uma espécie de um Golem, um ser mais ou menos inanimado. Porque ele não tinha alma, ele só obedecia a ele. E aí ele colocava uma espécie de um nome ali na testa desse Golem, dessa criatura. E aí quando ele apagava, que nem tá ali, acho que é a palavra verdade ou vida, uma coisa assim. Ele apagava, ela virava outra palavra, aí desativava ele, mas ele não tinha consciência ou alma, alguma coisa assim, ele só obedecia, querendo dizer que o homem ele pode criar alguma coisa, mas dar vida só Deus pode dar vida. Aqui do lado eu peguei algumas referências de vários livros, de vários outros textos, e vários deles falam, né, de veste de glória. Eu sei que tanto veste de glória, de luz é essa que eles colocam. A gente pode colocar aqui, até ele coloca aqui, deixa eu ver, acho que não tá lá embaixo, que Adão e Eva eles tinham um corpo coberto de como se fosse unhas ou escamas. Então até coloquei aqui, será que a gente perdeu isso? Depois do pecado, perdemos isso? Talvez uma carapaça, eu não sei. A gente tem que nem eu falei, a gente acaba indo uma espécie meio que de chutômetro a partir daqui. Aí ele falando aqui de coroas, fala aqui de ensinamentos, que nem coloca aqui senhas angelicais. Então chega um momento que a gente não sabe mais do que se trata. Eu coloquei aqui como exemplo, né, por exemplo, o que a gente sabe, que na árvore do Éden, no jardim do Éden, melhor dizendo, tinha uma árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. E eu fico perguntando, só será que não existe talvez outros frutos que abrem, sei lá, talvez onisciência,
onipresença, eu não sei. Então há diferentes desbloqueios, talvez diferentes frutos, e isso não duvido que cada um, que nem eu coloquei aqui, talvez tenha uma propriedade diferente, um formato diferente, ativa algo diferente, desbloqueia algo diferente, desperta algo diferente. Eu não sei, realmente eu não sei. Como diria o Barbudo, né? Criação de Deus infinítica pode ser algo que vai além até da nossa compreensão. Como eu falei, tem uma configuração diferente, uma mecânica diferente, tudo pode ser diferente. Então por isso que eu falei, eu acredito sim, pelo menos nesse contexto, que é possível que nós só tenhamos experimentado ou visto ou experienciado apenas uma pequena parcela. Isso inclusive vale no sentimento e em outros aspectos também, do que Deus criou. Por isso que as pessoas que só se contentam com esse mundo, elas não enxergam. Claro, ninguém enxerga o todo. Isso aqui eu só dei um resumo do que pode ser que tenha, mas com certeza tem bem mais coisa que isso, do que mais pode existir no mundo espiritual, no reino celestial. Então as pessoas, por isso que muita gente se assusta quando tá morrendo, e já vi vários relatos de pessoas falando que vem entidade, vem criaturas estranhas, seres horrorosos. Então assim, é diferente. É diferente até a construção, o formato não é igual ao nosso, a construção não é igual ao nosso, como eu falo, a engrenagem, a configuração é diferente. Bom, indo aqui pra baixo, isso aqui é interessante. Eu criei, deixa eu ver assim de longe dá pra ver melhor, eu criei aqui um método, não que necessariamente tem N formas de fazer isso, mas como você pode separar as pessoas, como você pode separar de quem é, ou eu digo, cristão, de quem é que eu chamo assim de Hyde. Eu vou explicar depois o que é o Hyde, que é o do meio, e quem realmente é mal. Tem uma passagem aqui que fala, eu esqueci de colocar, teve um Abraão, Isaac e Jacó, teve algum deles, eu sempre esqueço, que ele teve um irmão, e eu acho que é o irmão que tinha um braço peludo, eu só lembro disso, e quando o irmão nasceu, desde o ventre, ele já era, eu lembro que Deus falou uma coisa assim pra mãe, uma coisa assim que ele já era mal desde o ventre, ou desde alguma coisa assim. Então dá a entender que algumas pessoas aqui, realmente elas já nascem mal desde criança, por incrível que pareça. E Deus tinha essa concepção, já tinha ele já tinha essa ciência, esse conhecimento. De fato aqui, amesclados, como você pode até colocar mestiços, assim, igual no Constantino falava. E qual que é a questão aqui, né? Eu coloquei aqui até neutros, que são, que eu coloquei, né, alguns codinomes, tipo o roqueiro, o geek, o nerd, o gamer, o streamer e tantos outros, que são aquelas pessoas que elas meio que não se posicionam, embora no fim todo mundo vai ter que se posicionar, porque as pessoas não falam que é meio político, eu sou filósofo, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que são pessoas que eles não deixam bem explícitos, vamos dizer assim, o lado, se é que eu posso dizer, mas nesse mundo só existe dois lados, ou o bem ou o mal. Em qualquer um que você colocar, vamos dizer assim, nesse filtro, você vai perceber pelas atitudes, obviamente, quem tem mais lados bons, mais ruins. Mas no fim, é só céu ou inferno, ou é bom ou é mal. Não existe outra opção, outra variante. Então o que é o Hyde? Eu acho que o Hyde é o mais perigoso, ou melhor dizendo, o mais danoso, porque o que acontece? O Hyde, normalmente é aquela pessoa que ela parece que é boa, ou os infiltrados que eu falo, que tem traços bons, a pessoa pode ir na igreja, pode falar super bem, não sei o que, mas ela não é. E pior ainda quando a pessoa se diz ser cristão, não sei o que, não é. Porque esses são os piores, que causam mais dano. Então o Hyde, igual eu coloquei aqui, ele vai se misturar junto com as pessoas. Então do mesmo jeito que tem um cristão que nem eu coloquei aqui, o verdadeiro cristão, todo cristão, ele busca melhorar, ele busca, que nem eu coloquei aqui, ficar o mais limpo possível. Normalmente ele fica distante, que eu falei, isolado dos outros. E o interior dele, que nem eu falei, pelas obras, né? Você conhece a pessoa, então as obras da pessoa tecnicamente é para ser boa. Já do outro lado é o oposto. As pessoas ruins, ela já tem, vamos dizer assim, como eu digo, uma natureza mais ruim. Ela procura ficar mais suja, então ela se suja mais. Normalmente ela fica no meio do povão, pode ver. E também, que eu falei, pelo interior, pelas obras ruins também você vai reconhecer que a pessoa é ruim. E aí entra uma coisa interessante agora. É sabido, que eu falei, que a gente vai viver ao longo da nossa vida, vai ter vários locais, que eu falei, na igreja, vão estar infiltrados em shows, música, em locais públicos, tudo mais, na rua. Só que tem uma questão. Tem uma questão aí. Porque todos os que fazem coisa errada, eles são trancados, por isso que eu até falei que automaticamente você fazendo isso, você vai ver que você vai desbloquear, não vou dizer 100%, mas há uma boa chance que você vai dar uma filtrada, assim, uns 80%, 90% das coisas ruins desse mundo só com esses três fatores. Desde a época de Noé, tem sempre um padrão que se repete, vou falar disso depois, inclusive, e aqui você pode ver droga, ou fumo, tanto faz, bebida, e esse aqui, acho que todo mundo sabe o que é, que tem aquela coisa que tem a ver, vamos dizer assim, com a parte de baixo, vamos dizer assim, que seria tecnicamente um relacionamento, que quando as pessoas fazem besteira em relação a isso, pra mim só tem a ver com um relacionamento. É só isso, não é outra coisa. As pessoas chamam com outros nomes, mas o que um relacionamento direito não faz com a pessoa? Em tese seria isso. E o seguinte, também tem hoje um fator que eu coloco aqui importantíssimo, que é rede social. Todos, em unanimidade, por isso que eu coloquei aqui por causa do ego, e aqui uma prisão, que são prisões dentro de prisões, as pessoas elas precisam postar o que elas estão fazendo. Então é muito... Esse é um fator... Hoje, no passado não tinha isso, mas hoje você consegue descobrir a maioria só por causa desse fator. Uma pessoa que é cheia de ego, e o ego é um ciclo, que eu vou explicar daqui a pouco, elas têm que postar.
Então, é muito difícil, vamos dizer assim, é mais fácil você ver uma pessoa cristã que ela se resguarda, que ela, óbvio, ainda tem infiltrados que fazem isso, mas que ela se resguarda, que ela não posta nada, do que a pessoa que vive postando o tempo inteiro. Só o fato da pessoa já ficar postando várias coisas, já fica um pé atrás porque tem uma coisa errada. Porque de verdade, você não precisa disso. Isso é ego, isso é vaidade. Inclusive depois eu falo aqui da vaidade. Então, como eu coloquei aqui, uma prisão dentro de uma prisão. Esse mundo, eu já falei isso em um outro vídeo, isso aqui é muito importante. A gente tá num lugar que é uma prisão, dentro de outra prisão, dentro de outra prisão, e continua, sei lá quantas prisões existem aqui, e até o fim pode ser que a gente não se desbloqueie de todas elas. Por quê? Porque o que esse mundo oferece é uma prisão. Então, às vezes a pessoa não consegue parar de comer, é viciada em comida, em bebida, em droga, em, sei lá, prostituição, em N coisas. Prisão do conhecimento, prisão de descobrir algumas coisas que você não sabia, prisão de... entra N coisas. Então, quantas prisões nós não temos? Até eu que não falei, outras pessoas, você pode pegar um cristão, pode pegar um filósofo, um professor, até eles também têm prisões. Como eu falei, é bem improvável, impossível, praticamente, que ainda que você pegue uma pessoa mais sensata, mais lógica, mais sábia, mais inteligente desse mundo, ela esteja livre de todas as prisões. Até porque esse corpo mesmo é uma prisão. Então, por exemplo, o que eu falei aqui nessa parte do celestial, tem coisas aqui que eu não sei, eu tô dando um chute, mas eu não sei o que significa. É baseado em conjecturas. Então, isso também é uma prisão de conhecimento que a gente não tem. Então, ainda assim, até o fim da vida, a gente não vai ter o desbloqueio completo do que significa certas coisas. Por isso que eu falei que é uma prisão dentro de outra prisão, dentro de outra prisão, sei lá quantas zilhões de prisões existem aqui. Então, como eu falei, o ego é um ciclo. A pessoa quer que ela, vamos dizer assim, ser vista, ela quer validação, ela dita, né, ao mesmo tempo o que é certo e o que é errado, ela quer controlar tudo, e também normalmente são pessoas que elas têm, vamos dizer assim, a síndrome, como eu falo, de imortalidade. Pode ver que todo mundo que tem ego inflado, elas sempre agem do mesmo jeito. Por isso que eu falei, a partir do momento que você olha, e hoje todo mundo tem que postar coisa online, e você enxerga algum desses fatores, tem bebidas, tem drogas, tem, né, corta, simplesmente corta, porque é mais fácil, igual eu coloquei aqui, você corta isso e você evita todo esse problema, todo um trauma, toda uma geração de erro. Aqui entra outro ponto importante, que até coloquei aqui da vaidade também, né, que eu falei, vaidade também é um detalhe incrível, porque as pessoas têm que postar, têm que ser vistas, elas ficam se comparando com os outros, colocam coisas no corpo, vamos dizer assim, então tem coisas que você começa a ver que é meio que desnecessário, sabe? Fora os gastos, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto, até para não parecer enchedor de saco, mas é uma realidade. Tem muita coisa hoje nesse mundo desse moderno, de rede social, que se você for analisar assim, igual eu faço, né, e fazer um rabisco, você vai ver que tem muita coisa que é, como Salomão falava, tudo é vaidade. As pessoas fazem por pura vaidade, puro ego. Aqui entra um fator bem curioso, bem inteligente. Tá ali, né, quem é justo continue fazendo justiça, e quem é justo continue se limpando mais, fazendo mais justiça. Como eu falei, o caminho de todo cristão é ficar cada vez mais limpo, por isso que eu coloquei uma escada indo pra cima. Então, cada vez mais, o cristão ele vai procurar aprender mais, ficar mais limpo, ficar mais correto. Tem vários criadores de conteúdo que eu acompanho. Alguns outros eu não concordo com tudo que eles falam, acho que tem umas coisas necessárias, mas quando eles falam alguma coisa e é correto, é certo, ainda que eu não goste, eu sou obrigado a concordar que é pro bem. E de fato é pro bem. Então tem muita coisa que eles falam, e eu entendo hoje isso, vamos dizer assim, como uma melhora, que é bom ouvir. Mesmo que às vezes eu não goste. Mas eu entendo isso justamente porque a gente tem que cada vez ser melhor e, como eu disse, o tempo tá acabando. Só que nem todo mundo entende isso. Ao contrário, melhor dizendo, as pessoas que são ruins, elas vão ficar mais sujas. E aí é que tá um ponto. Quando você vai perceber, hoje pra mim é tão fácil, hoje na rede social as pessoas praticamente tudo explícito, elas automaticamente vão mostrando quão sujas elas estão ficando. Então assim, tem gente que você vai cada vez que voltava na rede social de certas pessoas, hoje aconteceu comigo, cada vez a pessoa tava mais suja, até chegou uma hora que ficou insuportável de acompanhar a pessoa, mas é o que mais acontece hoje em dia. Bom, eu até coloquei aqui, né, o melhor método pra você entender, ou vamos dizer assim, converter, eu até coloquei as duas coisas que mais me ajudaram, foi por causa daquilo que eu já expliquei isso várias vezes em vários vídeos, que eu falei lá do Guerrena, na tradução judaica, que era 12 meses no máximo, que é diferente no inferno que eles ensinam pra gente, e ali no medo da morte que ele fala que Jesus venceu a morte, vamos dizer assim, então não é pra gente temer. Uma vez que você tem um conhecimento, que eu falei que nem o próprio inferno é eterno, que nem ele colocou ali, que seria no 12 meses, e eu acredito nisso, somente em casos extremos, gravíssimos, a pessoa fica aí sim eternamente, mas isso até quem vai julgar é Deus, não somos nós, ninguém tem capacidade de julgar aqui. Nós podemos, acho que exortar, que fala, nós podemos falar, nós podemos avisar, alertar, mas julgar só Deus pode julgar. E como eu coloquei aqui, melhorar é um compromisso com si mesmo, não para se mostrar, no fim, diante da morte, isso revela o seu real valor, de fato. Quem quer ser melhor, e eu nem penso nisso, pra ser sincero, isso é problema meu, isso é problema com a morte, não tem nada a ver com outras pessoas, em querer ser melhor, em querer ser a última bolacha do pacote. Aqui vem uma diferença entre aqueles que servem, vamos dizer assim, ou querem, melhor dizendo, o que é correto, e aqueles que querem o que é errado. Esse filtro, que nem eu falei, as bolinhas amarelas, vamos dizer assim, é quem procura fazer o que é certo, e o vermelho é quem faz o errado. O vermelho,
vai pra se sabe onde, por isso que eu coloquei Gehenna, que tecnicamente era um lugar de purificação. Então ele fala, Vale Real em Jerusalém, virou símbolo de purificação temporária, até 12 meses segundo Talmud no máximo. Não destruição eterna, mas correção e purificação das almas. Será salvo todavia como que pelo fogo, fogo teste limpa, não condena pra sempre. Fogo de ourives que refina a prata, imagem de purificação. Deus é fogo consumidor, consome impurezas na pessoa. Almas extremamente perversas, como eu falei, ficam pra sempre, a maioria é purificada e depois sobe. Inferno barra Gehenna como hospital espiritual, dói quem é mais escura. E essa palavra, hospital espiritual, eu creio que é bem isso. Eu já falei isso outras vezes, que não falei, que a forma com que eles adaptaram, principalmente que eu falei que o chute seja na Idade Média para que Deus fosse parecer um carrasco, as pessoas começam a enxergar o demônio melhor, parece o herói da história e Deus é o vilão. Então eles inverteram os papéis aí. Até que coloquei como que seria na verdade o inferno, eu pedi pro chat meio que desenhar mais ou menos como seria, ele seria do lado ou abaixo. Então como eu falei, primeiro tem um lugar onde as pessoas ficam, que seria, vamos dizer assim, passando um tempo, depois é levado pro julgamento final. Aí se ainda assim a pessoa não mudou, aí acho que é jogado, não sei se é no abismo, aí que seria mais pra baixo ou num buraco, e aí até isso vai ser apagado, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi. E até isso vai ser cortado, acho que mais abaixo eu fiz uma ilustração disso. Então esse é o fim, vamos dizer assim, dos maus. Já o dos bons, igual eu coloquei aqui, são pessoas que praticamente se lascam a vida inteira. Então, como eu coloquei aqui, né? Vai passar por fogo purificador, vai enfrentar aflições e perseguições, vai ser disciplinado como filho ilegítimo, vai encarar ardente provação, vai ter muitas aflições, mas Deus livra no fim. Tribulação são pré-requisitos para entrar no reino. E a lógica final ali, né? Retidão não traz vida fácil, traz teste, disciplina e sofrimento que refinam, confirmam e preparam para o reino. Esse medo da morte, que eu falei aqui, você vence com o conhecimento, com a palavra e crendo em Deus, obviamente, fazendo o que ele mandou. Nisso, vamos dizer assim, esse, como eu falo, né? Esse é o verdadeiro lucro de verdade, essa é a verdadeira sabedoria, inteligência de verdade. Você aprender as coisas, você estudar as coisas, não de forma mecânica, como a escola ensina. Cada coisa ao seu tempo também, não é pra ninguém também ficar desesperado, querendo um também saber melhor que o outro. Aqui embaixo, ou melhor, do lado, que eu acho que dá um acréscimo a isso, tem uma cena de uma podemos dizer que é uma série, vamos colocar mais uma novela que fala. Mas eu achei interessante colocar que é sobre Apocalipse. E tem o próprio falso profeta que ele tá, vamos dizer assim, tirando a vida do próprio filho dele. E ele tá nos segundos finais. E aí ele fala, né, pro filho dele, que é o Vitório, que é esse que tá nessa maca. Ele fala, você enxergava aquilo que você queria enxergar. E essa é a pior cegueira. E nesse mundo, eu achei bem forte essa frase, que isso serve muito, como eu falei, para ambos os lados. Tanto pro bom quanto pro mal. Só que tem um ponto bem curioso nisso. Os bons, eles vivem, como eu coloquei ali antes, acho que aqui, eles vivem se lascando aqui. Eles só se lascam o tempo inteiro. Só que tem uma coisa, no fim, eles acertam. Porque esse mundo realmente é do mal, é injusto, como Jesus lá falou no deserto, Temo lá falou pra ele, se reinos me forem entregue, eu dou a eles a quem eu quiser. E aqui, no caso, pra quem é errado, eles até ganham certas coisas nesse mundo, de fato, porque o mundo é mau, as pessoas também são ruins. Então elas vão ganhando, mas no fim elas enxergam. E aí elas perdem. Então, de fato, você vê que nesse mundo, a pessoa que quer o que é correto, que é bom, que é justo, já falei isso em outros vídeos, ela só se lasca. Acha que a cura do câncer desaparece, quer fazer as coisas direito e ninguém dá bola, quer, enfim, um bom relacionamento, a pessoa ficar sozinha, e outras coisas mais que não vou nem colocar aqui. Já o que é o errado, ele sempre encontra. E pode ver, às vezes as pessoas elas têm um monte de coisa que não significa nada, né? Pode ter carro, pode ter casa, pode ter... Na hora da morte não vai valer nada. Bom, indo aqui pra baixo, deixa eu ver... Ah, tá, isso aqui é importante. Fala sobre o congelado, pessoas que vivem congelado há um tempo. Isso eu coloquei também em outro vídeo. Há um problema também com isso, porque o pecado, isso na minha visão, na minha concepção, e acho que faz sentido isso. Ele gera uma espécie de uma... Eu não sei se eu posso colocar doença ou um erro grave, uma espécie de comorbidade espiritual, ou uma espécie de uma entrave espiritual, como quiser colocar. Mas ficar congelado no tempo é horrível, é a pior coisa que pode acontecer com alguém. O problema é que as pessoas que vivem em pecado, elas são assim. E a maior prova disso é porque, que não coloquei aqui, né? Elas ficam revivendo o pecado. Então as pessoas elas sempre querem uma experiência melhor que a outra, já falei isso várias vezes, seja em N questões, ela quer seja fumar, beber, outras coisas para suprir o vazio. Aí como que é ali, fica uma repetição, um ciclo, isso vem desde a época de Noé, inclusive, por isso que eu até falei um dia que eu acho robótico. Tem coisa hoje que eu vejo nesse mundo, e é sempre a mesma coisa, a mesma história, só muda o material, né, as vestimentas que evoluíram, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não existe nenhuma alternativa. Se você pegar desde o passado, seja lá rituais, seja umas bizarrices que faziam lá no passado, é a mesma coisa hoje. A única coisa que mudou é a roupa e o lugar. Mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Por isso que eu falei que esse mundo é previsível. E aqui, como eu falei, a pessoa então fica revivendo o pecado, entra numa repetição ciclo, e do ciclo leva à morte em pecado. É sempre esse mesmo método, revivendo o pecado, repetição ciclo, e do repetição ciclo a pessoa morre em pecado. É sempre esse método. Então você vê, uma coisa leva a outra. E é sempre esse mesmo estilo. Sempre o mesmo estilo. E isso leva a pessoa, se sabe onde, né? Que nem eu coloquei ali em cima. Eu coloquei essa imagem aqui, deixa eu esperar carregar. Mas é o seguinte, eu coloquei como se fosse um demo
As pessoas não perceberam, óbvio, tem mais outros fatores além disso, ego, vaidade, coloquei ali, né, os traços do maligno. Tudo isso forma, vamos dizer assim, quando as meninas superpoderosas, né, pra quem já viu que no começo é um professor que ele tá colocando vários itens de mistura dentro de um pote, em um caldeirão, ser as meninas superpoderosas. Isso é basicamente o elixir, vamos dizer assim, os ingredientes para você fazer o pior tipo de pessoa nessa terra. Então, na verdade, essa elite desgraçada, o que ela fez? Ela enfiou na cabeça das pessoas, seja por rede social, por filme, por série, o raio que for, uma coisa que todo mundo quer hoje, que tá fazendo todo mundo ficar um nojo. Só que aquilo que eu falei, por isso que... Quer ver a coisa mais iludida? As pessoas acham que quando o cristão for limpo desse lugar, o mundo vai ficar uma maravilha, só que não vai. Porque só vai sobrar as pessoas mais desgraçadas, as pessoas mais hipócritas, as pessoas mais mentirosas, as pessoas mais baixas nessa terra vai ficar aqui. Sério mesmo, sério, não dá... Nossa, não tem tanto erro, mas enfim, quando chegar na hora, quem quiser pagar pra ver, vai ver. E aqui eu coloquei, né, uma passagem de Salmos, que ele pede pra gente aprender a valorizar cada dia, não só saber que o tempo é curto, mas usar esse tempo de forma sábia. Em resumo, não importa quanto tempo você tem, importa como você vive, com um propósito e consciência diante de Deus. De fato, que eu falei, eu acredito, tá? Que a marca, inclusive até coloquei aqui, ela vai vir num momento de crise, ela vai vir num momento que eu acredito depois de uma terceira GM ou de uma PAN. Eu já falei isso, que eu acho que a PAN 1.0 foi um grande teste. Um teste para ver se as pessoas aceitariam certas coisas, e elas provaram que sim. Então agora vai ser a aplicação. E eu já até coloquei aqui, e a minha ideia, os vídeos que eu faço, as coisas que eu falo, eu vou desaparecer. Tem coisa que eu falei do sonho, eu não sei se eu posso colocar dessa forma em exatidão, mas assim, ó. Todo mundo que tá atrelado, porque eles vão começar a perseguir, né? As pessoas vão cair fora. Então as pessoas não vão querer, né? Alguns podem delatar, mas também vai ter outro que vai falar, não, nem vi, nem conheço esse cara, nem sei quem ele é, porque as pessoas vão ficar com tanto, acho que pavor, seja de censura, seja de perseguição, raio que for, que todo mundo vai fugir nessa hora. Então eu já sou uma pessoa que eu tô sendo bem sincero. É que assim, eu vou esperar acontecer mais algumas coisas. Eu já tava até programando o vídeo, deixando antes, mas muito tempo antes já postado. Se tiver alguma coisa, eu já falei isso, o quanto antes eu puder fazer vídeo sobre a marca, eu vou fazer, vou falar. Não tô nem aí se censurar, se tirar, se perseguir, se quiser degolar ou cortar a cabeça. Então isso eu já tenho dentro de mim. Eu não ligo pra isso, em relação a isso, que eu não falei. Uma vez que você entende o propósito que você tá aqui, por outras coisas mais que eu falei de sonho premonitório, tem certas coisas que já estão pra acontecer aqui, e realmente, que eu falei, cada um sabe o seu destino, eu acho. E mesmo que você não saiba, né, digo, cada um tem a decisão de escolher o caminho que quer seguir. Aqui embaixo eu coloquei uma coisa bem interessante. Para aqueles que acreditam na NASA, né? Até coloquei aqui. Quem acredita na NASA, que até no nome lembra, acho que é Nahash, que fala serpente, símbolo de traição e mentira, e acreditar no código bíblico. Eu prefiro acreditar no código bíblico. Né, o que é melhor? Você ter ou não ter uma informação. Então o que isso significa? Primeiro, o que é melhor? Ter ou não ter uma informação? Eu devo o seguinte, entre você ter uma informação ou não ter, é melhor você ter. Se não acontecer, tudo bem, não aconteceu, descarta, continua a vida que segue. Mas, é igual eu falei, entre você ter provisão, entre você ter, que não falei, a tua casa, você, sei lá, proteger, colocar alguma coisa na parede, na janela, ou não ter, é melhor deixar ali. Se não tiver, beleza, não teve, não usou. Mas é melhor ter do que não ter. Primeiro ponto. Isso aqui que eu vou falar agora é uma base, não... Eu entendo que não se marca a data, porque se marca a data e você erra, você fica como falso profeta. Concordo, perfeito, corretíssimo. Porém, como eu falei, é considerar a informação. Não estou dizendo que é ou que não é. É apenas uma probabilidade, uma possibilidade, com base no que está acontecendo no mundo inteiro. Bom, aqui é sabido que existem, eu não sei se alguém sabe, mas... Se eu não me engano, para os judeus, uma coisa assim, eles têm um código na Bíblia. Eu coloquei inclusive aqui o nome do canal e o vídeo. E eu achei interessante, porque várias coisas que essa pessoa, vamos dizer assim, eu não sei se é homem ou mulher, quem que postou, mas ele posta vários códigos da Bíblia e várias palavras que eles encontram, e tem, que eu falei, espécie de linhas aqui que eles falam, e dizem, olha só que interessante, com coisas que acho que já previram morte de não sei se foi um presidente, ou um cara lá da política, ou de um governador, não lembro, que ele ia morrer, o cara morreu, aquele negócio, não sei se foi de 11 de setembro, tem várias coisas que eles conseguiram prever com esses códigos, não eram coisas que já estavam escritas. Então, baseada numa certa linha, ordem que você pega, eu não vou saber explicar 100% direito, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas ele vai dar uma espécie de letra, uma escritura pra eles, tá? E vai ter um significado. Então aqui tá em inglês, né? Mas aqui nem fala que deve soar as trombetas, abriu a terra, trombetas, apófis, Yahshua, Deus vai salvar. Strike é tipo atingir, warning é atenção, o perigo. É aqui fala, né? A terra será sacudida pelas bordas, os malignos serão sacudidos pelas bordas da terra. Eu lembro disso, tem Apocalipse, aqui ele tá falando várias vezes atenção, perigo. Strike mais uma vez, atingir. Então, ou seja, é estranho, eu já vi alguns comentários de algumas pessoas que acompanham esse canal falando que ele já acertou outras coisas da guerra, do Musk, antes de acontecer. Então, no mínimo curioso. E eu lembro que tinha alguns sites que falavam, não, vai atingir 2029, e outros falavam, não é bem assim, vamos ver, vejamos. Então, assim, tem coisas que são estranhas. E aí entra aquilo que eu falei, entre você ter uma informação ou não ter, ou acreditar naquela NASA,
Inclusive eu vou mostrar agora por que eu não acredito em porcaria nenhuma que eles falam, num vídeo anterior. Eles fizeram um grande filme e um monte de gente acreditou. É justamente por isso. Por isso que eu acredito mais naqueles códigos do que nessa jossa aqui. Então tem um vídeo de uma banda ali que eu não vou falar porque eles fazem umas besteiras, mas quem pesquisar aí vai achar, só pega o nome. Tem esse segundo aqui que eu vou colocar até deixando passando um vídeo na tela que mostra os caras com fio. Enfim, mostra um monte de presepada. I'm gonna pause it real quick. So we gotta expand. So I imagine this guy in the green that's doing this flip, like when they're practicing, they're like, oh, this guy's got. You're pretty But it just goes down. Look what it is. It's a man in scuba equipment, which is interesting. I mean, why would that ever be? Could they possibly be filming this inside of a pool? I wonder. Weird, right? With all this deception, who the heck really knows anyway? I do know, though, this is just for entertainment purposes if you want more. Look at that. Water replaced with green screen, and then behind is just earth. This is how easy it is. That's basically how they filmed the ISS satellites in real time. And as you'll see here, they're telling us there's 13,000 satellites. It's like swarming with all these satellites Up here in real time, even giving you the names of them. Look at that, 13,000 satellites with all their names. Now check this out. Now if you go to NASA's Not a single supposed one of them. ISS 4K live stream, as you can see here, guess what? No satellites. Let me know when you spot glass one. of water forgot to float. So What is it doing? Doesn't it know that it's supposed to be in space? Look at that stuff. Is it pocket of gravity? It I seems know like that the there's an glass is answer. There resting. always is an answer. And it's going to be some magical, like, settling equation or something like that. Actually, I think I see a little bit of curve on that water. Como eu coloquei aqui, até a elite sabe, e as pessoas mais da baixa, vamos dizer assim, elas não sabem. Então, na realidade, até eles têm esse conhecimento. Aí fala, mas por que os caras fariam isso? Por que gastariam zilhões? É simples. Porque se as pessoas entendessem o que Deus quer pra elas, deixa eu pegar aqui, cadê a imagem? Aqui, ó. O que Deus quer pra elas, que lá fora é Deus que governa, é Ele que tá em cima da gente, Ele que controla tudo. E o que Ele vai dar pras pessoas que, né, que tecnicamente se renderem a Ele é tão grande, não tem nada a ver com o que esse mundo dá. O fruto desse mundo é a morte, o que Deus dá é vida. As pessoas não têm noção. Todo mundo se voltaria a Deus, mas, né, as pessoas preferem a burrice. Aí eu até coloquei aqui, acho que esqueci de explicar. Tudo que o mal gera, que eu falo, né, que ele vai degradando a pessoa, é bem isso. Então a pessoa ela vai perdendo a sua forma e vai chegar a um ponto, por isso que eu até coloquei aqui, que tudo que a pessoa faz, seja no relacionamento, seja o que ela posta, ou seja o que ela fala, das várias coisas, só por essa base você já consegue mais ou menos ver pra onde ela vai. Igual eu falei num vídeo, né? Acho que foi do Dante Inferno, que eu falava assim, uma pessoa que vive o tempo inteiro tocando. Aí você fala pra pessoa, se ela morre, ela foi tocar no céu. Agora, uma pessoa que é ruim, que eu falei que vive se prostituindo, vive bebendo, vive infernizando a vida dos outros, não vai falar que ela foi infernizar, beber e se prostituir no céu, né? Pelo amor. Então por isso que eu falei que isso, querendo ou não, é sim uma base pra ver mais ou menos onde a pessoa pode ir. Claro, mais uma vez, só Deus pode julgar o destino final de uma pessoa. Tá, indo pra essa parte aqui pra direita, isso aqui é interessante. Eu coloquei, Deus controla tudo, até a vontade, corações mais rebeldes, endureceu o coração de Faraó, moveu o coração de Ciro, chamou Nabucodonosor de meu servo, o rei é como água na mão dele, que ele inclina para onde quer, dá o espírito de entorpecimento ou entrega a pessoas aos que querem, tudo ocorre conforme o conselho da sua vontade. E aí, eu preciso, né, agora um momento que tem até a ver com a marca, falar disso. Tem uma pessoa, inclusive eu até coloquei aqui, que são sinais, as pessoas vão deixando sinais, igual eu falei aqui. Não estou dizendo, tá, que vai, tá? Teve um parente, uma pessoa bem próxima, vamos dizer assim, bem próxima mesmo, que um dia recente ela até falou um negócio do Musk, o Musk é uma pessoa muito boa. E eu olhei assim e falei, e não é por falta de aviso, olha que eu já enviei vídeo e tudo mais. E isso, como eu coloquei, vai contrastar com o que a igreja fala quando chega a marca. E eu só espero, entre aspas, que a igreja ela defende neopré, eu já falei isso várias vezes. Entre você acreditar que alguns falam que do arrebatamento, que vai acontecer no início, meio e fim da tribulação, eu já falei que é melhor pensar que vai acontecer no fim, seja psicologicamente, fisicamente, a cabeça, a mente, outras coisas, você já se prepara para isso. Só que a igreja ela defende o início, a pré-tribulação. Então se a igreja porventura passar por isso, eu penso na seguinte coisa, será? Porque eu acho que não todas, né? Elas vão defender a marca ou não? Na minha visão, talvez uma ou outra, ela vá contra, mas provavelmente também quem for, que não falei, como eu falei, coloquei até aqui, vai ser destruído. E vai lembrar, muitas igrejas foram construídas a sangue. A base delas, vamos dizer, como várias coisas nesse mundo, tá? Não só a igreja. Muitas coisas nesse mundo, já falei em outro vídeo, foram construídas a sangue. Então por isso que esse mundo precisa ser destruído, porque tudo aqui tem um pouco de injustiça, tem uma base de coisa errada. Só inclusive, né, dar um adendo adentro, inserção, anexo aqui. Salomão, quem pesquisar aí, ele construiu o templo com a ajuda de demônio. E aí fica até aquela coisa, né, até que se os fins justificam os meios. Alguma coisa assim, tipo assim, será que eu fazer uma coisa boa usando algo ruim, no fim é bom?
Porque foi mais ou menos isso que Salomão fez. Tipo assim, ele construiu um templo pra Deus usando demo, usando conhecimento errado. Diz que ele invocou lá uns demos pra... É alguma coisa assim, pode pesquisar, não é balela que eu tô falando. Então é estranho, porque tipo assim, eu tô usando do mal pra fazer algo bom. Então, como eu falei, não sei. Por isso que eu comento, tudo nesse mundo tem um pouco de injustiça, tem uns traços de coisa errada, por isso que vai ser destruído. Aqui já vem entrando uma parte interessante. Quando nós pecamos no Éden, isso até estava falando lá em cima, nós perdemos muito mais do que somente foi falado, foi comentado. Na minha visão, minha concepção, eu até coloquei aqui, é bem possível, provável, com alta chance, um bom grau de probabilidade, possibilidade, que lá no céu nós tínhamos funções, ou de alguma forma nós teríamos funções, ou enfim, Adão e Eva tinham funções. Só que isso até a nossa função a gente perdeu. Então quando eu falei, o Éden foi cortado, igual eu coloquei aqui, né, que ele era suspenso, ele foi cortado daqui. Então, é uma teoria, tá? Não significa que seja isso, mas não foi só isso que foi cortado. Deus dava o que a gente precisava comer e beber. Deus tirou, que não foi da costela de Adão, se eu não me engano, que fez Eva. E os animais também estão... E não somente isso, que eu coloquei aqui, né? Até os alimentos, aí você pega aqui a altura de Adão, aí teve Sete, Enos, Cainã, se não me engano, Jared, Metusalém, Lameque, Noa. E ali, né, até o momento atual, então, ou seja... A gente, eu vi ali o último, a gente não bate na canela de Adão, mais ou menos. A gente não chega nem no joelho dele. Então, ou seja, hoje, a gente ficou tão fraco, a gente perdeu tanta coisa. Sabe-se lá mais, igual eu falei lá em cima, que... inclusive tem aqui do lado, algumas fontes judaicas dizem que os pecados de Eva eram revestidos de uma capa ou túnica de luz. Em hebraico tem aquela palavra que é kotnot, com aleph, que significa luz. Após o pecado teriam recebido túnicas de pele, com ain, que significa pele ou couro. Outras traduções midrashicas, não sei como é que fala, menos comuns, interpretam que o corpo de Adão e Eva era recoberto de algo como escamas ou placas feitas de unhas, quase como uma armadura brilhante, algo resistente e translúcido que cobria a nudez sem ser roupa no sentido moderno. Como eu falei, ele tinha toda uma diferença do que a gente conhece hoje, o ser humano, pro que seria o Adão zerinho. Ou como eu falei lá no S, não me engano, que os olhos dele era diferente, enfim. Então a gente perdeu muito mais do que isso. Então quando eu coloco aqui que a gente foi livre, realmente a gente tá livre. Só que a liberdade tem um preço. Então pode ver, as pessoas são livres, mas elas não sabem o que fazer. Fica com a cabeça toda ferrada, né? Gente nas drogas, nas prostituição, na bebida, confusas, com problema psicológico, escambau. Aí o ponto de interrogação que eu não falei na vida. Um monte de gente confusa, não sabe o que fazer. Até coloquei, acho que aqui, né? Que as pessoas ficam correndo de um lado pro outro. Aí até coloquei aqui que acho que a gente não tem mais 100 anos daqui. Na verdade, é bem menos que isso. Pra mim é bem menos que isso. Hoje, acho que é muito difícil alguém aí que tenha seus 20 não vai ficar com cabelo branco, não vai envelhecer. Enfim, isso era pra ser o coração quebrado, então, ou seja, relacionamento totalmente ferrado. E a pessoa, se ela tá se auto-envenenando. Então tem muitas pessoas que nesse mundo, tem todos, ou vários no caso, tem todos esses traços, outros até mais que esse, eu coloquei alguns, e justamente pela falta do que a gente perdeu lá em cima. Então olha quanta coisa, na verdade, que tem muitas, né, isso aqui tem outras variantes, subvariantes, como eu falo, mini variantes disso, que a gente perdeu. E tudo isso Deus iria, vamos dizer assim, suprir, vamos dizer assim. Aí até coloquei aqui, o melhor mindset, pelo menos eu penso assim, eu já imagino lá na frente. Qualquer coisa que você for fazer ou vai fazer aqui, já pensa lá na frente, pensa que você tá na eternidade. Compensa fazer uma besteira aqui, uma cagada, seja lá o que for? Não compensa. Compensa fazer X? Não compensa. Então, já pensa que você tá na eternidade, você tá diante de Deus, você tá falando, eu fiz isso. É assim que eu penso. Então, eu já tô lá. Na minha cabeça, eu já tô lá. Porque eu sei que no fim, quando acabar isso aqui, eu vou ter que dar satisfação de tudo que eu fiz pra ele. Fora outras coisas mais que eu já falei isso, que a gente tem bem mais coisa pra resolver, pelo menos acho que o cristão tem que pensar assim, a gente tem bem mais coisa pra resolver lá do lado de cima do que as coisas daqui. Tem gente que tem um monte de coisa que não, tem, sei lá, trabalho, emprego, meu cachorrinho, comprar comida e carro e gasolina e sei lá quantas coisas tem pra fazer aqui. Lá em cima, se juntar todas as coisas daqui, eu ainda acho que não dá nem no nível de intensidade e quantidade de coisa que tem pra fazer lá em cima. Isso aqui é baseado atualmente como as pessoas agem. Competitividade indireta, às vezes você nem chegou a ver a pessoa, mas quando você trata o outro como objeto, você é quem já perdeu. No Brasil, pelo menos, posso dizer todos, as pessoas foram criadas, como eu falei aqui, né, tem uma espécie de ficha, uma lista, que elas vão conseguir nas coisas, mas é tudo de uma forma robótica. Por isso que eu falei que eu enxergo as coisas aqui de uma forma robótica. Ou seja, a pessoa tem casa? Check. Tem dinheiro? Check. Tem relacionamento? Check. Só que você vê que a pessoa faz tudo de uma maneira robótica. Mas você pergunta umas pessoas, tenho dúvida se certas pessoas elas fazem as coisas no natural mesmo, se elas realmente amam, se elas realmente gostam, se elas tratam um cônjuge como deveria. Tem uns que conseguem as coisas de forma tão rápida que chega até a ser estranho. E você vê que as pessoas fazem de uma maneira que parece que a pessoa tá desesperada, sabe? Parece que tá numa corrida, não sei. Aí, isso é bem interessante, porque isso aqui vai quebrar quando tiver a marca. Todas essas coisas, casa, dinheiro, pessoas que vão ser assim, isso tá escrito também que vão se dividir, que são casados, enfim, um monte de coisa vai ser bloqueado. Então as pessoas não param pra pensar nisso. Tem gente que simplesmente vai fazendo, e amanhã a gente vê. Só que assim, eu já defendo o seguinte, você tem que cortar certas coisas daqui, porque quando chegar, e vai chegar, e na minha concepção não falta nem tanto tempo assim, a hora do bloqueio,
Tem pessoas que você perde uma coisinha, a pessoa já fica desesperada. Agora imagine perder várias coisas. Tem gente que não consegue. Não consegue porque estão extremamente materialistas. E quando isso for bloqueado, tirado, porque é o que a marca vai fazer, vai basicamente bloquear tudo desse mundo, as pessoas não vão conseguir. Por isso que eu falei que nesse momento o próprio materialismo envenenou as pessoas. E vamos dizer assim, aquela coisa, a pessoa vai beber do próprio veneno do materialismo porque ela não conseguiu desprender disso. Por isso que eu falei, gente que só vive disso, quando for bloqueado, automaticamente a pessoa já, se duvidar, já deve ser até o primeiro da fila ali pra aceitar logo. Ah, vou aceitar logo porque quero comprar, quero, sei lá, o que a pessoa quer fazer, quero casar, quero, sei lá, por colocar qualquer coisa. Nada nesse mundo vale o preço da sua salvação. O problema é que tem umas pessoas aí, mas enfim. Aqui eu coloquei, né? Toda vez que sua dependência está em algo, trabalhar pra alguém, pra receber, pessoa, relacionamento, comida, você está amaldiçoado pela necessidade da existência desse algo. E de fato, nós aqui estamos amaldiçoados por causa da dependência. Porque se não precisasse comer, nem beber, nem de habitat e outras coisas, a gente não estava amaldiçoado. É simples. Tira a fome, tira o sono. Sei lá, se você... outras coisas. Assim, tem algumas coisas simples se você tirasse aqui, os caras já não poderiam nem encostar em você, porque você não precisaria deles. Então, na verdade, esse mundo ele criou um mecanismo, uma engrenagem desgraçada para que a gente ficasse preso nele. E se qualquer coisinha que não falei... Olha, tem coisa que se um fio só rasgar um fio, já era, cai e quebra tudo. A vida de um monte de gente tá assim. Por isso que eu falei que as pessoas que dependem só desse mundo, só das coisas nesse mundo para ser feliz, e nunca vai ser, na verdade, são iludidas, porque no fundo nunca vão encontrar aqui. Essa é a realidade. Então, eu falei, as pessoas estão uma maldição. Então corta qualquer coisinha, bloqueia qualquer coisinha, pronto. Já a vida da pessoa vira um inferno, estraga tudo e outras coisas mais. Isso, que eu coloquei aqui, a própria pessoa é uma fábrica, eu coloquei aqui de maldição para ela mesma. Quando eu falei nesse vídeo aqui que a forma com que a pessoa ama, com que ela fala, com que ela age, até aquilo que eu falei vamos dizer assim, uma pessoa próxima de mim, querendo ou não, tudo que as pessoas falam, dizem, demonstram, detalhes, tudo, vai contar, pra mim pelo menos conta, no dia final, já demonstra pra que lado elas vão. Por incrível que pareça, tem gente que não dá bola, tem gente que não liga, mas eu falo, preste atenção em tudo que as pessoas fazem. Como a pessoa fala, o que ela fala, quando ela fala, a opinião dela sobre certas vertentes X, como ela diz amar o outro, tudo isso conta sim, porque isso vai revelando quem é certas pessoas. Claro, tem uns que vão surpreender pra bom, tem uns que vão surpreender pra ruim. Então por isso que eu falei, pode ser que chegue no final, pra quem tiver vivo, vai se surpreender que algumas pessoas vão aceitar, né? E às vezes você fala, poxa, mas eu achei que essa pessoa era um defensor dos direitos, e era um bastião das defesas, e no fim o cara aceita. Então nem sempre é uma regra. Aqui eu coloquei, já tá terminando, já tá compridão o vídeo, sobre o livre-arbítrio. Na minha visão, concepção, opinião, ponto de vista. Deus criou o livre-arbítrio, mesmo sabendo que, né, o demo já ia se rebelar. Deus deixou a escolha, alguém em algum momento já ia se rebelar, é uma consequência do livre-arbítrio. Como colher algodão, espeta, dói, machuca, eu que coloquei isso, mas ensina, amadurece e gera fruto. Amor não é amor se for programado, aí seria robótico, de fato. No fim, o livre-arbítrio não é removido, a natureza é transformada, criamos o bem livremente, o mal se torna impensável. Então, ou seja, a partir do momento que Deus criou, eu defendo isso, porque muita gente reclama, por que tudo aconteceu, por que teve que ser assim? Eu acredito que isso é uma consequência. A partir do momento que você cria o livre-arbítrio, automaticamente ia ter um que ia se rebelar, mas automaticamente, como ele falou, já desde o início da fundação do mundo enviou o Criador, e aí, basicamente, ele é o milagre que faz com que muitas pessoas não vão ao inferno. Mas esse é o resumo do resumo, que não vai dar pra abrir isso aqui, até outras maneiras de explicar filosóficas e ficar horas conversando sobre isso, enfim. Aqui eu coloquei só que eu quero ver, que eu tampei o rosto, mas eu só peguei uma pessoa aleatória, porque no YouTube tem muita gente, coach, inclusive eu até fiz uma lista, eu até coloquei aqui, não sei se dá pra ver, de várias pessoas, nomes, que eu anotei, e isso tem a ver com coisa do sonho. E eu quero ver, no fim, quem é quem. Porque hoje tá todo mundo falando, não, que eu sou defensor dos direitos e dos valores, e eu faço isso, eu faço aquilo, e eu quero ver bem, e eu quero ver as pessoas sendo produtivas, e a sua rotina, melhore sua rotina. Tá, mas a melhora de verdade, e no fim, nossa, vai dar um rolo, mas isso não vai dar um rolo, porque vai ter tanta gente que ela vai ter que defender esse mundo. Um monte de coach, de gente que fala, não, que eu quero sua rotina seja produtiva, não sei o que. Todos, praticamente todos, não vou dizer todos, mas uns 90 e uns quebrados por cento vão defender esse mundo, porque são materialistas. Isso é nítido, até uma criança consegue raciocinar isso, pelo amor, porque vai ter muita gente, eu já enxergo isso, eu enxergo na minha mente, eu consigo ver assim, nítido acontecendo isso, as pessoas defendendo, não, porque veja bem, isso não é uma marca, isso é uma questão de saúde, e se você não fizer, você vai morrer de fome, e se você não fizer, você vai ser tratado como aqueles fanáticos cristãos. Então vai ser bem isso, na minha visão, eu já enxergo o roteiro pronto na minha cabeça, vai ser mais ou menos essa fala das pessoas, essa propaganda que sempre aparece, né, as pessoas dando, olá, quero um presente. Cara, isso é tão errado, né? Eu coloquei aqui essa imagem, né, da igreja, o que deveria ser e como que as pessoas fizeram, né, separando cada um por grupinhos. O que acontece? A pessoa já vai pela igreja, ou onde quer que for, só pela aparência, já tem alguma coisa errada, né? Se você precisa colocar uma moça jovem bonitinha só pra ficar garimpando as pessoas pra entrar lá, já tem coisa errada, né? Não tem coisa errada. Você não vai lá pela aparência da pessoa, você vai lá por causa da... Ou era pra ser... Inclusive, isso já revela muito. As pessoas não estão lá
pra ir pelo que é realmente. As pessoas estão lá por causa da aparência, ou porque tem alguém que ela gosta, ou porque ela quer casar, ou porque ela quer dinheiro, e N coisas mais. Por isso que eu acho, quando a coisa é natural, quando a coisa você quer, realmente você vai atrás, você faz, sei lá, como eu falei, um rabisco, um vídeo, ou você, não necessariamente você precisa fazer vídeo, você precisa criar conteúdo em cima disso, mas você vai atrás, você busca. Por isso que eu falei que finalmente, quando chegar o negócio da marca, muita gente vai se surpreender, porque vai ter muita gente que vai se revelar quem realmente é. E pra terminar o raciocínio aqui, que eu coloquei aqui, fase de transição. Olha, isso aqui eu não sei se eu vou falar aberto o que significa, porque tem a ver com sonho, e eu já tô também, eu mesmo tô já me cansando de falar do sonho. Coloquei ali, o sonho foi tão comprido, eu não sei se cheguei a falar isso agora, enfim, que foi de 3 a 5 minutos. Pra alguém só 3 a 5 minutos é muita coisa dentro de um sonho. Então quando eu falei, a memória fica cheia, né, o cérebro chega um ponto que você não lembra de tudo. O que eu coloquei aqui é que eu já fui bloqueando algumas pessoas, porque eu percebi que, como eu falei, tá ficando tão nojento, igual eu falei, você já vai percebendo que umas pessoas vão mudando, mas vão mudando a personalidade conforme o tempo vai passando. Não sei se é espiritual, mas não duvido. Tem gente que vai mudando tanto pra pior que não dá pra acompanhar mais. Então eu sei que algumas pessoas ali, igual eu coloquei ali na SMR, só que são pessoas que eu nunca vi o rosto. E o bizarro é que eu sonhei, não só variação, que eu já falei isso, eu sei que algumas coisas das pessoas que hoje, pelo que eu tô analisando o perfil delas, é provável que seja verdade. E, olha, é tão bizarro, que nem eu falei ali, aquela guria lá, por exemplo, do SMR. Eu tinha, vamos dizer assim, sonhado com uma moça que eu nunca vi na vida. E ela tava num quarto ali, e depois eu vi que acho que ela tava nem tá no Brasil, a guria tá na Itália, sei lá onde, na França, nem lembro onde é que é. Mas é o que eu entendi depois que eu vi o vídeo, até o quarto era o mesmo. Estranho. E teve uma outra ali, que também coloquei que era ruiva, aquela, vamos dizer assim, tem a ver com o livro. E na hora eu não sei se é espiritual, não sei se tem alguma coisa, olha, não sei. Mas na hora que eu vi o rosto daquela guria, na hora, não sei porquê, eu senti que ela era uma guria nojenta. E aí eu lembrei do sonho que eu tive. E se estiver certo, eu não duvido que esteja, porque eu já vi algumas coisas ali. Ela é uma pessoa que, o que eu posso dizer? Ela não encontra, vamos dizer assim, o que ela procura. Vai conseguir encontrar uma coisa pra preencher. É uma pessoa que vive em rodízio, se é que dá pra me entender. E é uma pessoa que dentro do sonho, olha só, eu tive problema por causa disso, vamos dizer assim. Só que quando eu fui ver na realidade, a pessoa tinha os mesmos traços do que ele tava no sonho. Então por isso que, sei lá, algum vídeo eu falei isso, sei lá quando, mas tem algum vídeo eu falei isso. Que parecia que eu tava vendo variações de algumas coisas, como se eu tivesse acontecido, eu não sei explicar. Mas o que é mais bizarro é que eu tô vendo isso se construir. Teve esse aqui do meio também, que eu prefiro não falar quem é. Mas eu já tô vendo que a personalidade das pessoas, por isso que eu falei que no sonho, não sei se é isso, era como se eu conseguisse enxergar um traço da personalidade da pessoa se eu tivesse interagido com ela. Ou interagindo. Mas nesse caso desse moço, foi uma variação lá que eu tinha pego meu celular e parecia que eu tava numa linha do tempo futuro e eu tinha visto tudo que eu tinha postado, todos os vídeos, alguma coisa assim. Mas teve outros que foi por bloco, igual o sonho, que você sonha com uma coisa, depois já sonha com outra, depois já sonha com outra, mas enfim. Mas é estranho, é bizarro. Então, igual eu falei ali em cima, tinha coisa que eu não acreditava. Cadê? Aqui, ó. Tem coisa que eu não acreditava até que aconteceu comigo. Então, assim, eu não vou citar tudo do sonho, mas só pra resumir, né? Pra resumir o assunto, o plano espiritual é real. O plano, a dimensão, vamos dizer assim, física é temporária, como tudo aqui. É temporário. Pode até ser que eu falei que depois aqui existam outras dimensões, pode ser que ainda tenha uma dimensão... Mas assim, aí já outros 500, mas assim... As coisas do outro reino são mais importantes que essas coisas daqui. Tem coisa mais séria acontecendo. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tem um monte de gente que tá, sei lá, comendo, bebendo, igual eu falei lá no Dia de Noé, não tá nem aí pra isso. Mas tem coisas sérias acontecendo. Tem coisas extremamente graves acontecendo. Tá pra acontecer uma terceira GM. Eu chuto que uma grande PAN 2.0, inclusive que é isso que eu acho que vai acontecer para que eles venham e pouco tempo depois disso, que é a maneira perfeita. Eu já vi vários podcasts, lives, enfim, professores, acho que escatologistas que falam comentando sobre isso. A melhor maneira de você fazer todo mundo obedecer tudo certinho, eu já analisei, já conversei várias vezes com o chat, isso, coloquei vários pontos para ele analisar, falou, é isso mesmo, qual é a chance, qual é a porcentagem. Acho que 2 vezes ele falou, uma ele falou 80 e poucos % e outra 90 e poucos %. Que se for uma PAN 2.0 é o melhor método para você colocar e inserir coisa da marca. Então assim, né? Dá pra ficar atento.